Olá, você de casa. Esse é o Que Conta é Essa, que é o programa que discute aqui no YouTube como o Estado gasta, investe o dinheiro dos nossos impostos. Hoje a gente está com um convidado mais que especial. Ele é auditor fiscal de carreira, já passou pela Secretaria de Finanças do município de São Paulo, foi diretor na Secretaria da Fazenda Estadual, também foi ministro, passou por 2 ministérios nos 8 anos do primeiro governo do Lula, passou pelo Ministério do Planejamento, da Previdência e hoje é diretor do Think Tank CECIF, que é o Centro de Cidadania Fiscal, que pretende mudar a economia desse país. Já tendo feito agora a PEC da reforma tributária que passou, agora ele está com novos planos e a gente vai falar sobre tudo isso. Eu estou aqui hoje com o Nelson Machado. Bom dia, ministro, tudo bem? Bom dia, prazer, muito obrigado pelo convite, estamos aqui à disposição. Me acompanha aqui na bancada o diretor de comunicação do Sinafresp, Aurélio Grangeiro. Tudo bom, Aurélio? Tudo bem, Vitor, ministro, mais uma jornada no Que Conta é Essa, uma honra, é um prazer poder receber o ministro Nelson Machado aqui para ouvir e discutir também políticas públicas e futuro do país. É isso aí. Vou iniciar a primeira pergunta, primeira conversa, né? Dizendo o seguinte: alguns jornalistas têm chamado a reforma tributária de um novo plano real, né? Pelo quanto ela é estruturante na mudança da economia. Então, para começar a falar disso e de outras coisas, a gente quer saber quem que é uma das pessoas por trás disso tudo. Quem que é o Nelson Machado? E se você estiver em casa e quiser saber, você vai ter que botar assim, ó, Nelson Machado político, porque tem o Nelson Machado dublador, Exatamente. que é o Kiko do Chaves. Exato. Então não é desse que a gente está falando. Por sinal, muito mais famoso, obviamente. Esse nosso Nelson Machado, eu vou pedir para você dizer um pouquinho de como que foram os convites e os principais aprendizados passando por 2 ministérios. Então, você sabe que ser ministro não é carreira, né? É destino, né? Então, você não tem carreira, né? Nós temos carreira Acontece, exército, né? Você não planeja, tem né? carreira na fiscalização, você vai tendo experiência e com o tempo você sobe na carreira, nos cargos mais complicados, mais sofisticados e tal. Ministro é destino, não tem carreira para isso, né? Eu tenho uma trajetória profissional sempre muito voltada com a questão da gestão, né? Desde que eu terminei a graduação e depois vim para São Paulo fazer o mestrado aqui na Fundação Getúlio Vargas, eu escolhi a área de administração, de gestão. Essa é a minha preocupação. Como tornar eficiente o uso dos recursos, quer privado, quer público, né? E então tive essa visão de trabalho e quando prestei o concurso aqui para a Fazenda de São Paulo, para auditoria, logo que eu entrei na Secretaria da Fazenda como auditor fiscal, uns 6, 7 meses depois eu já assumi cargos de direção, primeiro no Departamento de Controle das Estatais, e aí fiz uma carreira na Secretaria da Fazenda, no programa de modernização, e depois fui para a Prefeitura, no governo da prefeita Luiza Erundina, e estou fazendo essa digressão para chegar na resposta à sua pergunta. Aí, como é que eu fui parar no Ministério? A questão foi simples, o ministro Guido me convidou para trabalhar com ele. E essa é até uma história interessante. Eu nunca contei isso, vou contar para vocês aqui em primeira mão. Pessoal, primeira mão, hein? O Guido me convidou para ir trabalhar com ele, para ir para o Ministério do Planejamento, ele já estava empossado, e eu disse, não vou. Aí ele disse, mas por que você não vai? Não vou porque a gente brigava muito, porque nós trabalhamos juntos no governo Erundina, eu nas finanças e ele no planejamento. E sabe que você sempre tem aquela distinção, né? O pessoal do planejamento quer gastar, porque o pessoal está ali com a demanda, as necessidades e tal, então precisa de recursos. A fazenda tem que pagar, então não quer que gaste. Então, nós brigamos muito, eu não quero não vou não. Ele falou, não, mas agora você pode vir que não vai ter problema, a gente não vai brigar. Eu falei, mas como, Guido? A gente brigou muito. Eu falei, não, agora nós vamos estar do mesmo lado.
E ele tinha razão. Aí eu aceitei e fui para o Ministério do Planejamento como inicialmente secretário do Orçamento e, na sequência, secretário executivo do Ministério. E, evidentemente, nós nunca brigamos, é verdade. E pode ir lá. Isso, só para a gente contextualizar no ano. Isso foi 2003, logo no início do governo Lula. Exatamente. Eu e Guido trabalhamos juntos no governo Erundina, que foi 89 até 92. Né? Ele com o Paul Singer, que era o secretário, e eu com o Amir Cair, que era o secretário de Finanças. Né? Aí o governo da Erundina terminou em 92 e essa conversa que eu tive com o Guido já foi em 2002, 10 anos depois. Sim, mas efetivamente que o senhor ascendeu a ministro mesmo, a cadeira, foi qual ano? No final de 2003, ou melhor, desculpa, no final de 2004, o ministro Guido foi convidado pelo presidente Lula para assumir o BNDES. E eu, como era o secretário executivo, fiquei como ministro interino. E encerrei o exercício de 2004 e abri o orçamento de 2005. Então, esse é o período no planejamento. Na sequência, 2005, o presidente Lula me convidou para ser ministro da Previdência. Né? Então, aí foi um convite direto, específico, numa situação onde o presidente precisava de uma intervenção forte em termos de gestão na Previdência. Eu fui convidado e fiquei, então, até 2007. Eu estou perguntando isso para o senhor porque agora vem realmente a pergunta. Como ministro, com a caneta na mão... Tipo aquelas do Thor, assim, exatamente, né? Que nem levanta a caneta. caneta. Porque o ministro, a gente tem aquela coisa, né? Pô, ministro de Estado, tem, né, todo um folclore por conta da figura do ministro. Das decisões que o senhor tenha tomado nessa época como ministro, o senhor lembra de alguma que tenha sido muito difícil e que foi impopular à época, mas que era tecnicamente a melhor decisão? Tem muitas, né? Para você compreender a resposta, eu vou lhe dizer o seguinte. Quando o presidente me convidou para ser ministro, eu perguntei: presidente, o que é que o senhor quer? Qual é a missão? Qual é a tarefa? Ele disse muito claramente: combater as filas e as fraudes. Do INSS, né? Da Previdência Social, que necessariamente é o INSS. E isso nós estamos falando de 2005. 2005, né? E a gente teve agora... Estou falando porque bate os assuntos. Naquela época, o presidente Lula pediu isso para o senhor. Pediu exatamente isso. E eu disse para ele: tudo bem, nós vamos tocar essa questão. E eu faço isso de uma maneira muito profissional. Tudo bem? Ele disse: tudo bem. Então, todo o meu trabalho foi construir, primeiro, um programa estratégico para combater as filas. Porque até então, a linha de combater a fila era de botar alguém para organizar, para fazer não sei o quê, perfumarias. E solavancos, né? Reduz agora. Objetivamente, nós construímos um plano estratégico. Eu passei o primeiro mês como ministro entrevistando funcionários concursados da Previdência do Brasil inteiro que tinham experiência, e alguns deles estavam até fazendo mestrado aqui em São Paulo na área de gestão. Eu convoquei esse pessoal, nós passamos um mês discutindo e montamos um plano estratégico para o combate às filas. Porque combater a fila é uma questão de gestão, não é uma questão de botar mais recurso apenas. Você pode ter que botar mais recurso no lugar certo. Então, nós fizemos um plano estratégico de informatização, compra de equipamento, discussão e estímulo para a categoria poder fazer, e comunicação. Então, nós montamos um programa de comunicação. Todo mês
o ministro da Previdência, com o presidente do INSS, com o presidente da Dataprev, se reunia e conversava com todos os gerentes da Previdência. E nós fizemos uma mudança em vários gerentes, porque muitos dos gerentes eram indicações políticas. Não é segredo, né? O cara tem a indicação ali. O que eu fiz foi dizer, olha, o comando é burocrático, a burocracia. Então, o chefe manda e o outro faz. Não tem comando de fora. Então, isso foi muito relevante para ajustar a questão das filas. A outra questão relevante foi conhecer o problema. O que é fila? Então, definimos. Fila é a quantidade de pessoas que está na porta da agência a hora que você abre a agência. De onde é que vem a inspiração disso? Do sistema bancário. O sistema bancário, ele abre a porta e tem 2 pessoas, entra lá e opera. Isso na época que tinha agência. Agora nem agência não tem mais, que é o objetivo. Então, naquele momento, nós fizemos um trabalho para, num determinado dia, o chefe de todas as agências, no mesmo dia, no mesmo horário, abrir a porta e contar quantas pessoas estavam na fila. Isso é engraçado, né? O Lula fala assim para ele, eu quero reduzir a fila. Aí ele, tá bom, presidente. Fecha a porta e vira pro pessoal assim, o que é fila? Parece o Abujamra, sabe? O que é a vida, sabe? Pois é, mas tem que filosofar primeiro, né? Pra gente você tem conceitos. que definir o fenômeno. Como é que você vai combater algo que você desconhece? Então, naquele momento, tinha 100 e tantas mil pessoas na fila. Olha... 100 e tantas mil pessoas. Ou seja, a fila era uma instituição. O pessoal vendia cafezinho, alugava banco. Rapaz, Tá certo? Então, foi um trabalho intenso, construir o programa de trabalho. A outra questão era da fraude. A fraude... tinha uma... Quanto era o tempo médio de passar na fila quando você pegou o problema? É difícil de fazer essa comparação porque é uma medida que varia de pessoa a pessoa. O que foi relevante foi entender a fila. Tá. Por exemplo, entender a fila. O que a pessoa vai fazer lá na Previdência? Por que ele está na fila? Mais do que quanto tempo? Mas por que está na fila? Então, ele está na fila por várias razões. Primeiro, ele está na fila porque ele vai lá para agendar a perícia médica. Depois, ele está na fila porque ele foi fazer a perícia médica. Depois ele está na fila que foi fazer a perícia para ter alta da perícia, para ter alta do benefício. Para um benefício ele ia 3 vezes. Afora o que ia pedir aposentadoria, afora o que ia pedir outros benefícios que colocava. Então, quando a gente se deparou com isso, a primeira coisa que a gente fez foi dizer, bom, vamos fazer o quê? Primeiro, vamos eliminar a ida para fazer o agendamento. Vamos criar um modelo. E naquela época não tinha internet com essa facilidade, não, né? Nós criamos o telefone 135 para fazer o agendamento. Então você não ia mais, você agendava pelo telefone. Então, aí você já tira 30% da fila. Com a medida objetiva de gestão, né? E o interessante é que Para que marcar essa reunião, você pode mandar um e-mail, né? Ele já, em 2005, já estava com essa cabeça. Agora você faz tudo pela internet. Mas o interessante é que, ao fazer essa mudança, você já reduz fortemente as pessoas que estão perdendo tempo e indo lá para a fila. A outra questão era o recenseamento, o recadastramento. Era outro grande problema. Tanto é que havia um cenário de que havia 30% de benefícios incorretos, 20%, e tal. Aí nós montamos um modelo para fazer o recenseamento, porque tinha tido uma experiência negativa de fazer o recenseamento chamando o segurado para ir até a agência. Aí deu aquela fila, pessoas com catéter no braço, foi um caos. Então, para evitar isso, nós fizemos um planejamento, né? Como é que ia ser o recenseamento, que as pessoas iam ser avisadas, que iam ter uma sequência, um número. Então, tem todo um plano
para fazer isso. E esse plano levava em conta a situação objetiva de cada segurado, de cada um deles, né? E tinha um chamamento, depois tinha um segundo chamamento, enfim. Depois de montado, preparado o plano, eu fui ao Tribunal de Contas mostrar o plano do que ia ser feito. Eu fui falar com a Ellen Grace, que era a presidente do Supremo, para explicar o que ia ser feito. Depois eu fui no Ministério Público, fiz uma reunião, uns amigos montaram a reunião com vários procuradores para explicar como é que ia ser o recadastramento, como é que ia ser feito. Depois, um amigo bateu no meu olho e falou: você falou com todo mundo, mas você não falou com o quarto poder. Eu falei: como? Você não falou com a imprensa. Vai lá falar com eles. Eu consegui falar, então, com a redação da Globo, SBT, todas as televisões, com a redação do Estadão, com a redação da Folha, para dizer o quê, para eles explicar como é que ia ser o recadastramento, as pessoas iam ser chamadas, ia apresentar, ia fazer isso, ia fazer aquilo, depois ia publicar, ia fazer uma publicação, depois ia publicar no jornal A Lista, depois o quê, depois, né? E depois, no fim de tudo isso, obviamente, se o cara não aparece, ia cortar o benefício. E aí, no final da minha peroração, eu sempre dizia: mas então, se vocês quiserem derrubar o ministro, dia tal que vai começar, é só vocês irem lá, encontrar uma pessoa idosa, com problemas de locomoção, com bengala, com não sei o quê, tira a foto e põe no jornal que vocês derrubam o ministro. Nesse dia, eles não quiseram derrubar, então essa foto não foi publicada. Talvez hoje eles o fariam, né? Mas foi um trabalho interessante, muito gratificante. Legal. Agora que a gente está falando da sua passagem no Ministério, você já me autorizou a entrar nesse assunto. Uma vez a gente estava conversando e aí você falou para mim assim, a gente falou, em off aqui agora. Aí estava me dizendo, né, que no orçamento público você tem duas funções. Tem o agente gastador e o poupador, e o guardião. O gastador é, por exemplo, quem está à frente da pasta do esporte, da saúde, que ele vê a necessidade pública e o dinheiro para gastar. E o guardião é aquele, por exemplo, a fazenda, o planejamento, quem quer travar. E aí algumas coisas engraçadas aconteceram na sua segunda posse de ministério, não é isso? Conta pra gente. Então, eu estava no Ministério do Planejamento, né, como interino ali no final de 2004, começo de 2005, e eu tive uma reunião com a ministra Marina, que era a ministra do Meio Ambiente, que veio ao Ministério do Planejamento para pedir, para discutir o incremento de dotação para fazer um trabalho na rodovia, se não me falha a memória, acho que era a 163, que corta do Mato Grosso para a Amazônia. Então ela precisava de recursos, um projeto muito interessante, que era para investir e ter a presença do Estado antes de se abrir a estrada e fazer aquela espinha de peixe derrubando a floresta. Então era um projeto meritório, mas 2004 não tinha recurso suficiente para fazer o que ela precisava, e eu expliquei para a ministra que não tinha recurso, não ia ter condição de fazer a suplementação que ela estava solicitando e tal. E ela insistiu e falou, sempre muito convincente e tal, mas infelizmente não dava. Eu disse: ministra, não tem condição e tal. Aí estava difícil a conversa e eu falei: ministra, eu vou lhe contar uma história. Tem um autor americano, Bill Dalvis, que ele fez um estudo sobre o orçamento nos Estados Unidos, o orçamento dos distritos e tal, e ele considerou o seguinte, que no orçamento você tem a turma dos gastadores, que são aqueles que estão, como disse o Lins, que estão perto da demanda da política pública, que precisa mais recursos para o hospital, precisa mais recursos para a escola, precisa mais recursos para a educação, para a saúde, enfim, sempre precisa de mais recursos. E a demanda está muito próxima e ela sente a demanda.
Mas do outro lado tem o grupo dos guardiões, que é o pessoal da fazenda, planejamento, que tem que organizar as finanças de tal maneira que não haja um gasto exagerado, que Quem tá vendo cobertor pequeno, que acaba provocando inflação, acaba provocando distorção de alguma maneira no sistema econômico. Então, os guardiões estão ali para fazer isso. E, segundo esse autor americano, do embate entre esses dois grupos é que você tem a otimização do orçamento. Porque se um só domina, você gasta demais. Se o outro domina, você não faz a política pública. Então, é do embate, né, que a coisa busca a otimização e tal. A ministra, enfim, ouviu, não falou nada e não tem nem o que falar, né? Se despediu e foi embora. Bom, aí passou alguns meses, o presidente Lula me convidou para ser ministro da Previdência. Foi um convite muito urgente, né? Me convidou à noite e me empossou à tarde, né? Então, no dia seguinte já estava empossado. E aí foi feita uma cerimôniazinha burocrática de transmissão de cargo. O Romero Jucá foi transmitir o cargo, que era o ministro que estava deixando a pasta. E estava ali o pessoal da burocracia e tal. E, de repente, eu vejo a ministra Marina entrando no auditóriozinho ali, que é onde estava sendo feito. Eu fiquei lisonjeado, convidei ela para a mesa, né? E ela fez uma fala bonita, tal, como sempre. Mas aí terminou a cerimônia, começamos ali os parabéns, os abraços e tal. Ela chegou bem pertinho de mim e falou: ministro, bem-vindo ao mundo dos gastadores. Porque a Previdência, obviamente, é o maior gasto. É o maior gasto. E o senhor, contando a história dos guardiões, né, e dos gastadores, o senhor essa é uma ótica interna, de agentes internos do próprio executivo. Mas aí vamos colocar para os dias de hoje. Em relação aos fatores externos que influenciam nas decisões econômicas e principalmente na elaboração de orçamento. Quem que o senhor acha que pesa mais hoje? A Faria Lima, o próprio Congresso Nacional, a burocracia do Estado, ou o senhor ainda viu algum outro agente externo à vontade do Executivo que influencia nas decisões econômicas? Uma vez perguntaram isso para um grande economista, que não me lembro o nome, e ele respondeu: são os mortos. Por quê? Quando você vai abrir um orçamento, você tem que seguir as leis que estão feitas. Previdência, salário, encargos, tudo isso foram vinculações com a saúde, com a educação, com a tecnologia, de tal modo que hoje de 1 trilhão e tanto que é o orçamento, a dívida, 1,5 trilhão, quase 2 trilhões, você tem 100 bilhões que é despesa que pode ser manuseada. O resto está tudo definido. Então, quem comanda o orçamento hoje são os mortos. As vinculações obrigatórias ali, então, é a amarração. Foram tudo leis que foram feitas, né? Que foram feitas há 20, 30 anos atrás. Mas se o senhor fosse ministro, então, hoje o senhor ia tentar rever isso? Se eu fosse ministro, iria obedecer à legislação, como sempre, como todos têm que obedecer à legislação. Então, eu fiz questão de fazer essa fala forte exatamente para pensar nisso, nas despesas que são definidas, obrigatórias, colocadas em lei. Então, quando a gente olha para o sistema hoje, você fala, bom, como é que eu vou organizar as prioridades? Eu tenho 100 bilhões, 130 bilhões que é discricionário, metade disso é emenda parlamentar, a outra metade é para cuidar de saúde e educação, acabou. Então, o que nós precisamos hoje é repensar o orçamento. Eu acho que precisa fazer tem um monte de coisa que pode fazer, mas uma das coisas que precisam ser feitas é o que a literatura está chamando de revisão de gastos. Você precisa fazer uma revisão dos gastos.
Por exemplo, do lado do gasto tributário, tem ali isenção disso, isenção daquilo outro. Isso custa bilhões. Isso foi feito em um dado momento porque tinha uma necessidade, tinha uma importância, tinha uma política a ser feita. Passados 5, 10 anos, ninguém lembra mais por que aquilo ali foi feito, mas continua. Continua. Então, é preciso você ter um esforço muito forte para fazer uma revisão. E precisa fazer uma revisão das políticas, uma revisão da legislação, uma revisão das vinculações existentes. É fácil fazer? De jeito nenhum. É dificílimo você fazer, porque cada uma das vinculações tem um padrinho, né? O padrinho pode até já ter morrido, mas alguém já pegou a bandeira e está lá. Está lá. Né? É como foi no caso da Secretaria da Fazenda, né? Que não é exatamente isso, mas é primo. O secretário da Fazenda pegou todo aqueles papel amarelo de benefício fiscal antigo, o que ainda faz sentido, o que não faz, porque senão fica ali, né? E está custando. Exatamente. Então, a revisão de gasto hoje a literatura está trabalhando muito com essa questão. O senhor falando sobre todos os componentes, o que chama atenção hoje, principalmente na imprensa e que está no Supremo Tribunal, são as emendas parlamentares. Tanto os valores quanto a forma como a distribuição dessas emendas ela é feita. O senhor acha que é instrumento de democracia, ou seja, o deputado está no papel dele, levando a emenda para onde ele acha que é o correto, um instrumento de democracia, ou o senhor acha que mais atrapalha? Olha, primeiro ponto, tem que deixar claro que o orçamento é um instrumento de controle do legislativo sobre o executivo. Ele nasce assim. Para que tem orçamento? É porque o executivo não pode gastar do jeito que ele quiser, não, senhor. Um país democrático, Estado democrático de direito, quem comanda aonde vai ser gasto o recurso é o Congresso, é o parlamento que tem esse poder, que tem essa incumbência. O executivo é para executar. Agora, como é que ocorre essa formulação nos diversos países? Os países parlamentaristas, normalmente, o gabinete monta o orçamento e vai para o Congresso, vai para o parlamento deles lá. Para plenário, né? Na Europa, na Inglaterra, na Nova Zelândia, enfim. Eles fazem dessa maneira. Agora, se o orçamento não é aprovado, cai o orçamento, cai o ministro e cai o Congresso. E começa de novo, né? Nos países que são presidencialistas, o modelo não é dessa maneira. Então, manda para o Congresso normalmente aprova, faz alguma mudança e tal. A questão de fazer o parlamento fazer mudança no orçamento, no Brasil nós tivemos várias fases. No período da ditadura, por exemplo, o Congresso não podia fazer emenda. Ele podia até recusar, tinha uma regra que ele podia recusar o orçamento. Nunca fez, né? Nunca recusou. Queria ver o corajoso, né? Nunca fizeram. Mas não podia fazer emenda aqui e acolá. O que era uma visão que eu diria muito autoritária do executivo e muito pretensiosa dos órgãos de planejamento, né? Eu faço o planejamento, eu faço o orçamento e eu sei tudo e ninguém sabe nada e, portanto, tem que ser do jeito que eu fiz. Está errado, né? Muitas vezes você tem demandas regionais, está faltando uma ponte, uma pinguela que liga A com B, que economiza tempo, dinheiro das pessoas e tal, e que ninguém lembra lá em Brasília de que no Riozinho XPTO está faltando uma pinguela. Então, faz sentido colocar emenda dessa natureza. Eu, quando escrevi a minha tese de mestrado,
e doutorado, eu afirmei, de doutorado, desculpa, eu afirmei que era importante que houvesse emendas parlamentares para sanar ou trazer pequenas soluções para pequenos problemas locais. Então, eu achava isso razoável, decente. E, de certo modo, isso, com a redemocratização, começou a ter emendas parlamentares, mas sempre muito pequena. De uns anos para cá, principalmente a partir de 2013, 2014 em diante, o montante das emendas foram sendo aumentados significativamente, de uma forma que hoje a gente chega em 40, 50, 60 bilhões. Qual é o problema disso? Está certo? Está errado? Não está certo, não está errado. Mas o problema, se você olha para o lado da eficiência, é que esse uso desse recurso com essa fragmentação é ineficiente. Pronto, Eu não estou dizendo que tem malversação, que teve comissão, porque isso é perfumaria, vou dizer assim. É claro, é grave, mas não é os 50 bilhões que se desvia. Mas é os 50 bilhões que você tem um uso ineficiente. A ausência de sistematização, né? Exatamente. Você não tem um plano, você não tem uma sistematização. Você é obrigado, pela legislação, a colocar 50% das emendas aí, na área da saúde. Né? Então você coloca nas da saúde. É bom, é bom. Agora, se você fizer uma análise do montante da emenda e colocar, fizer um cálculozinho bem rasteiro, quanto que tem de emenda per capita em cada um dos estados ou em cada um dos municípios, você vai ver a distorção que é isso. Então, é inadequado você imaginar que você pega 50 bilhões e racha isso de uma maneira super fragmentada, onde determinadas regiões recebem per capita 5, 10, 15, 20 vezes mais do que as outras. Não tem isonomia nisso. Não tem uma certa distribuição. E a emenda não foi feita para distribuir recursos para estado e município, vamos combinar, né? Ela foi... Qual é o objetivo? O objetivo é sanar deficiências no planejamento. A miopia, né? A miopia do executivo, né? Exatamente, é para sanar. Agora, quando você começa a fazer distribuição, isso tem as transferências. Fundo de participação do Estado, fundo de participação do município, participação do município no IPVA, participação do município no imposto sobre territorial rural, enfim. Você tem modelos de transferências que têm regras para fazer. Esse modelo de transferência, transferir para Estado e município via emenda parlamentar, eu acho que é uma distorção, porque fragmenta e não tem sistematização aonde vai aplicar o recurso. Fora os outros problemas que a polícia cuida. Aí não mas é o caso assim, então, sem a gente contar os problemas da polícia, contando o problema técnico que o senhor apontou, a gente consegue afirmar, então, que o orçamento, ele hoje, com exceção das vinculações obrigatórias, ele reflete menos as prioridades sociais e mais a sobrevivência política? De certo modo, as emendas acabam tendo um padrão de alavancar os parlamentares que estão no setor, né? E, em princípio, não é mal isso. Sabe? As pessoas colocam o que sabem, o que põem e o que podem fazer. O problema não é o deputado fazer uma emenda para fazer uma ponte, fazer um negócio desse ou daquele em tal XYZ lugar e colocar a placa lá, colocar o nome dele lá, fazer discurso. É da política isso, não é problema. Qual é o problema? O problema é você pegar 50 bilhões e é igual você jogar pingo d'água em chapa quente. Você bate e ela desaparece. Ela evapora na hora e não traz o benefício que era adequado. Se você faz um projeto de longo prazo, tem várias propostas andando aí. Se você tem um banco de dados de projetos
E o deputado vai lá e escolhe o projeto que ele quer, o senador. Eu quero esse projeto aqui para minha região. Tá bom, vai. Agora, quando falta projeto, e eu não estou dizendo que isso é só com emenda, não. Mas quando falta projeto, você anda por esse Brasil afora, você vai numa rodovia, você vai vendo. Portal de entrada, eu amo não sei o quê. Faz sentido. Eu já morei na Moca. Quem morou sabe, tem uma Moca assim enorme. O portal de instâncias turísticas, né, foram criados portais para poder ter divulgação, um panfleto, explicar onde é que não é. Tá bom, faz sentido, tem uma utilidade, tem um objetivo. Agora, cada cidade tem um portal. Para fazer o quê? Não era melhor ter uma quadra de beisebol? Ou, no mínimo, uma quadra Até de beisebol, né? Aí foi puxado. Alguma coisa, qualquer coisa seria melhor do que um mausoléu desse, né? Deixa eu provocar então, ministro. O cientista político Jorge Misael, ele comentou que a gente hoje está vivendo num parlamentarismo, pelo menos orçamentário. Parlamentarismo orçamentário, é a preocupação dele. E aí, somando isso com isso que você disse agora, que a ausência de planejamento central faz ficar uma gestão por incrementos e solavancos, né? Uma coisa... Com essa tendência, se a gente nem volta para o que era antes, o presidencialismo, o de coalizão que a gente conheceu, né? Mas que centralizava a gestão. E se a gente também não vira de vez um parlamentarismo estrito em que o parlamento tem responsabilidade pelo que faz. Se a gente ficar no meio do caminho, nesse limbo em que a gente está, se essa tendência continuar, a gente está num país assim, acéfalo, está sem comando? Não, o poder não tem vácuo, né, Lince? O poder não tem vácuo, tem comando, né? Você tem de um lado o executivo, do outro você tem o presidente do Congresso, da Câmara, do Senado, os relatores, você tem comando. Você pode até não perceber exatamente o que é o objetivo, pode estar desfocado, né? Mas o comando tem. Não há dúvida nenhuma, até porque constitucionalmente agora as emendas são de execução obrigatória. Eu tô dizendo assim, não tem ninguém coordenando quem está remando para onde, aí o negócio fica meio ali, assim, para onde foi. Então, como disse, primeiro, quem comanda são os mortos. Então, 90% do recurso está definido em lei, querido. Não tem o que fazer, a não ser mexer na lei. Tá certo? Então, esse é um ponto. Então, se tem alguém que manda, são os mortos. Agora, não dá para fazer nada? Dá. Por exemplo, o CECIF, agora meu merchandising aqui, né? Por favor. O CECIF, né, que trabalhou 10 anos para construir um modelo de reforma tributária dos impostos sobre o consumo, nós estamos já há 1 ano e meio com um grupo de trabalho, estudando, trabalhando a questão da reforma orçamentária. E tem muita coisa para fazer em termos de reforma orçamentária. Você fala, você vai mexer na vinculação? Não, eu não sou suicida. Vou matar a proposta só para anunciar que vai acabar com a vinculação. Não, nós temos que olhar para algumas diretivas. Então, a primeira grande diretiva é ter o princípio da eficiência como luzeiro, como o ponto de chegada. Onde é que eu tenho que observar? Eficiência no recurso. Transparência do recurso. Vamos dar alguns exemplos. O Brasil trabalha, para além dessa confusão que você está levantando, tem confusões maiores. Por exemplo, a gente usa a contabilidade pública, está definido, uma portaria que o Guido fez para seguir as tendências internacionais, lá em 2009, 2008, 2009 e tal, que é para trabalhar com o regime de competência. Para aqueles que não são contadores, explicar. Regime de competência é quando você registra a despesa no momento em que ela efetivamente ocorre e a receita no momento que ela efetivamente ocorre.
Em contraposição ao regime de competência, você tem o regime de caixa. Você registra a hora que você paga a despesa. Então, pagou, registra. Recebeu, registra. Não tem contas a pagar, nem tem contas a receber. O nosso sistema, então, a contabilidade trabalha com o regime de competência. Está na lei, está no manual. Agora, o orçamento é feito pelo regime meia boca, porque a receita é registrada, está na lei 4.320, a receita é registrada pelo regime de caixa e a despesa é registrada pelo sistema de compromisso, não é nem caixa nem competência, é um negócio do meio. A hora que você contrata, aí você registra. E terceiro, o superávit primário, que é a meta que está colocada pela Lei de Responsabilidade Fiscal, ela é medida pelo conceito de caixa. Então, olha a salada. Regime de competência para o balanço, regime misto para o orçamento e regime de caixa para a análise do superávit primário colocado em lei e que é uma exigência da LRF. Então veja, é preciso que você resolva essa questão. E como resolve? Uniformiza, regime de competência para todo mundo, que é o que faz o mundo inteiro. Agora, é fácil fazer isso? Não é fácil. Além disso, o modelo de execução orçamentária que nós temos é um dos mais malucos do mundo. O modelo de execução orçamentária. Então, por exemplo, começa o ano, você tem uma dotação. Você tem a dotação e vai executar aquela dotação. É pequenininha, porque o resto está tudo definido, mas você vai executar. Mas você tem que fazer, a cada 2 meses, pela LRF, um relatório chama REREL, Relatório Resumido de Execução Orçamentária, que normalmente é um catatal dessa altura, assim. Né? Esse é o resumo. Esse é o resumo, imagino que não é o resumo. Mas você tem que fazer a cada 2 meses. E a cada 2 meses você tem que analisar se a receita e a despesa está se comportando de acordo com o planejado para atender o primário. Se ele não tiver, você tem que contingenciar. E aí você tem contingenciamento. A cada 2 meses você lendo nos jornais, contingenciou 4 bilhões, não sei o quê, vai cortar aqui, vai cortar ali, o cara chorando. Bom, aí você contingencia 4 bilhões. Dali 4 meses, a receita melhorou, você descontingencia, você devolve o dinheiro. Imagine isso em termos de gestão. Você começa a reformar a cozinha da sua casa e quebra o piso. Aí acabou o dinheiro, você para. Aí, dali 2 meses, chegou o dinheiro, você compra areia, mas não chegou o cimento, você para. Aí... A minha casa foi assim. Imagine o quão eficiente foi. Não foi, eu posso te dizer. Imagine o quão eficiente. Eu devia ter conversado com você antes. Eu ia fazer uma reforma orçamentária na sua casa antes de você começar a sua obra, né? Então, é o modelo mais maluco que a gente tem, esse modelo de contingenciamento dessa maneira. E mais, você tem um limite, uma vinculação com a educação, com a saúde, e você vai gastando ao longo do tempo. O prefeito, o governador, o secretário, vai tenteando aquele negócio ali para acertar o valor da vinculação. Aí, no novembro, por alguma carga d'água, entra um dinheiro extra na tua receita, no teu caixa. Pumba! Como é que você gasta 25% em 2 semanas? Não gasta. Não gasta. E se gasta, gasta mal, né? Se gasta, gasta mal. Por exemplo, um exemplo fantástico. Quando eu estava na Fazenda de São Paulo, aqui, que eu fui diretor da Fazesp e fui coordenador do programa de modernização. Nós mudamos o sistema de contabilidade do Estado de São Paulo em 1 ano. Né? Foi um feito a implantação do CIAFEM. E, junto com a mudança dos sistemas, também houve uma reorganização espacial fortíssima
né, comandada pelo Walter Sobol. E ele, então, a fazenda ali, nos andares ligado à área financeira, era cheio de armário, cheio disso, aquilo. Então ele mandou arrancar tudo do armário, fazer aqueles espaços vazios, tal, para o cara não ter onde cochilar depois do almoço, né? E isso é o que dizem as más línguas, né? Eu não tenho Técnica de gestão na veia, RH, pá! Aí quando começou a desmanchar os armários, deu conta com o armário, aqueles armários de 3 metros de pé direito, cheio de papel higiênico, né? Aí ele chamou o contador e falou, mas escuta, que negócio é esse? Ele falou, não, doutor, no fim do ano sempre sobra uma dotaçãozinha ali. Se a gente não gastar, no ano que vem eles não dão. Então, a única coisa que não tem prazo de validade é o papel higiênico. Então, a gente compra. Então, tinha metros e metros de armário cheio de papel higiênico. Aí dá pro pessoal cochilar do outro lado da pilha de... Pois é, mas agora não tem mais, né? Então, veja, o uso do recurso é muito mal feito. Há histórias de diretor de escola que pinta a escola 2 vezes por ano, porque tem que gastar, não tem tanto... Porque se gastar menos, aí depois quem passa o dinheiro fala assim, não precisou, já vamos reduzir. Isso é no e o cara geral, não consegue fazer gestão. Geral, mas na questão de saúde e educação, se você não gasta o que está na vinculação, você é penalizado. Isso. Porque você não gastou naquilo que estava obrigado. Então, é preciso revisitar essas questões todas na busca da eficiência. Em que pé que a gente está com isso? Que vocês estão? Em que pé que está com isso? Nós estamos no pé direito. Nós estamos no pé direito, entrando com o pé direito. Com o pé direito. Isso. Em que pé que tá com isso? Vocês estão... Pensa mudar no bojo da mudança, pensa em mudar a LRF também? A questão é a seguinte, nós estamos fazendo um trabalho, primeiro, de levantamento, de estudos, para criar um modelo. É um pouco, claro, seguindo os passos do que nós fizemos com a reforma tributária. Primeiro, nós criamos um modelo. Qual é o modelo que a gente quer? A partir da visão do modelo, a gente vai começar a escrever. Nós escrevemos a PEC 45, depois que tinha um modelo. Porque escrever uma lei é fácil quando você sabe o que você quer. Escrever uma lei quando você não sabe o que você quer é impossível. Então, nós não estamos escrevendo nada, mas nós estamos construindo um modelo. Então, esse modelo, que trabalha? Quais são os sinais? Busca da eficiência, busca da transparência e busca da legalidade. Porque grande parte das normas não estão em lei. Tem que apurar o superávit primário. Como é que apura o superávit primário? Cada economista tem uma escola, cada economista tem uma proposta. Está na lei? Não, não está. Bom, então nós precisamos pôr na lei. Para ter segurança jurídica, para saber do que estamos falando. Isso que a gente ouve todo dia nos jornais cobrando o governo, não tem lei. A lei diz, precisa fazer tanto de primário. Você tem, na lei de espaço fiscal, fala das metas, dos objetivos. A LDO diz quanto é que vai ser o primário do próximo ano. Agora, não tem nenhuma lei que diz como é que calcula. Tem um manual que era do FMI, que o Tesouro copiou e trouxe para dentro. Mas de vez em quando apareceu o crime. Não, mas peraí, tem receita não recorrente que não pode entrar. Não, mas essa receita pode. Aí bota da Constituição que tal despesa tem que tirar. Samba do crioulo doido. Isso me lembrou ele tendo que resolver a fila e começando perguntando o que vamos definir como fila, né? Exatamente. Então, assim, as grandes missões, você é chamado para fazer a pergunta certa, né? Antes de tudo é pela pergunta certa. Primeiro, né? Tem que perguntar, né? Primeiro você tem que compreender. Uma coisa que eu aprendi muito primeiro você tem que compreender o fenômeno. E como diz um amigo meu, que foi presidente do INSS, o Valdir Simão, ele sempre dizia, para todo problema complexo, há uma solução simples, rápida e errada. Então, um problema complexo, você tem que estudar o problema, tem que compreender, né? E a questão orçamentária, ela é, da maioria das vezes, bem politizada
E no próprio impeachment da presidente Dilma, apesar da gente saber que o jogo é político, que o impeachment ele é político, a razão ela foi buscada no orçamento. É, político-jurídico, né? Tem que ter um fundamento ali. Jurídico, exatamente. À época, foram operações de créditos que elas são vedadas pela LRF e ao financiamento de programas por bancos públicos como adiantamento foi caracterizado como operação de crédito. Foi em 2015 isso, né? Se eu não estiver errado. Em 2025 nós fizemos 10 anos do impeachment da presidente Dilma, por razões políticas, só que as técnicas jurídicas foram exatamente baseadas em orçamento, que é o que a gente está falando aqui. Se é que a gente pode falar, ministro, que houve algum aprendizado, se não houve algum aprendizado, o que a gente tira de lição em relação ao orçamento, e o senhor está estudando, está revisitando para poder reformar, e a política de hoje? O que a gente pode tirar de lição? Eu acho que a lição que a gente tem que tirar é que é preciso legalidade no sistema orçamentário. Tem que estar em lei. Não estava em lei. A maneira de calcular, cada um entendia de uma maneira. E, de novo, a questão de caixa e competência é relevante. Vou dar um exemplo. Eu acompanho diversas empresas, fui conselheiro de algumas delas e tal. E em algum momento, uma determinada empresa olhou para o seu dirigente e falou: "Pô, mas você está querendo receber o bônus de tanto e você deu prejuízo. Como é que você vai querer receber bônus?" Eu falei: "Não, vou receber bônus porque a meta era eu ter saldo de caixa." E o saldo de caixa está aí, é insofismável, está aí o saldo de caixa. Mas você vendeu a prazo, descontou, pegou dinheiro emprestado. Isso não estava no... Fiz com as melhores das intenções, Eu né? fiz com a melhor das intenções. O objetivo não era ter caixa? Está aí o caixa. Então, se você não tem regras claras, não tem os objetivos bem definidos, é aquela velha história. Me diz como é que você me julga e eu te digo como é que eu me comporto. Me dá a métrica que eu me comporto. Então, o sistema de caixa na prestação de conta induz a que você possa antecipar, desconta duplicata. Aumentou o caixa. Você compra a prazo. Entrou bem, você usa e comprou a prazo. Não pagou. Então, é caixa. Você tem saldo de caixa adicional. Então, se você tem como regra o sistema de caixa, fica muito difícil de você avaliar a gestão do que foi feito, qual era o objetivo. Então, para mim, a lição que fica é fundamental que tenha regras claras e que passe a trabalhar o orçamento, o sistema orçamentário, pelo regime de competência. Aí sim, você vai conseguir ter uma visão mais clara do que está acontecendo e do modelo de gestão que você está trabalhando. E mais seguro para o governo de plantão, que pode ser de um lado ou do outro. É mais seguro para a sociedade, né? Se eu digo, olha, Porque eu para quero... quem assina, né? Sim, é sempre um risco. Você não sabe como é... Você diz, ó, você tem que ter um primário de X. Tá bom. O que é a receita primária? Como é que eu consigo receita primária? O que eu faço? Eu antecipo, eu dou um desconto para você pagar o imposto antecipado. Opa, novidade, né? Mas, Todo ano tem 5 discussões no Congresso Nacional de Refis. Isso, eu te dou um desconto.
Bom, isso é o quê? Isso é antecipação de receita, você está trazendo fluxo. Então, aquilo que você ia descumprir, você passa a cumprir porque você criou um atalho para esse negócio. Mas o cara do ano que vem está com um grande problema, né? O cara é sempre assim, né? O cara do ano que vem vai estar sempre com problema. Por isso que a gente tem que se preocupar conosco e com as nossas gerações futuras, né? Eu já estou preocupado com meus bisnetos, né? Que chegarão logo, logo, né? Olha, que bacana, que tenha muita saúde. Exatamente. Interessante que você falou do CEO lá que queria o bônus porque teve caixa. Sempre que um índice, uma regra, uma métrica é usada demais, ela pode ser que ela perca o sentido em si, né? Então a gente vai ter que trocar. Eu lembro na pandemia, a saúde pública funcionava de tal jeito, começou muita gente a ter que prezar o hospital. E aí a imprensa e todo mundo começava a dizer leitos ocupados. Isso virou uma métrica importante e razoável. Aham. Aí o João Dória chegou e falou assim, tá resolvido em São Paulo. Comprou um monte de leito. Mas isso não quer dizer que tem menos pessoas com problemas. Só tem leito sobrando. De fato, não tem gente precisando e nem leito tendo. Mas isso não quer dizer que agora a pandemia está tranquila. O índice a métrica vai perdendo sentido, né? Então, mesmo que a gente bote regras claras agora, tem que ter uma revisão periódica de alguma forma para fazer o ajuste, né? Calibrar, né? Com certeza, você tem que sempre estar revisando, né? A gestão, ela se altera ao longo do tempo de acordo com as mudanças tecnológicas, de acordo com as mudanças sociais. Então, isso vai mudando e você precisa ir revisitando, né? Durante muito tempo, o sistema de caixa era mais do que suficiente, né? Quando o navio em Gênova saía para negociar no Mediterrâneo, eles não se preocupavam com a competência. O sistema era de caixa. O cara pegava, o armador pegava aqui uma sacola de dinheiro, comprava a mercadoria, dava para o camarada, ele saía pelo Mediterrâneo vendendo. Quando ele voltava, ele devolvia a parte e pegava um pedaço dele de lucro. Não tinha que fazer nada, né? Ele contabilizava, lembrava quanto que levou, escrevia quanto é que ele deu de dinheiro, escrevia quanto que ele trouxe, mas não precisava contas a pagar, contas a receber. Por quê? Porque o negócio se fechava a cada viagem. A cada viagem terminava a empresa, o empreendimento. Agora não, agora você tem empreendimentos que vão durar 10, 20, 30, um século, né? Então, você precisa avançar no seu modelo de anotação. E aí entra a contabilidade, e aí entra o regime de competência, né? Nossa, o Ivan, nós estamos com quanto tempo de programa? 57, quase uma hora. Você viu tanto que o tema orçamento é fascinante. Nós havíamos programado uma coisa e assim, uma hora falando de orçamento maravilhoso. Acho que a gente poderia pegar o gancho que o ministro acabou de falar sobre as reformas sociais e falar um pouquinho tanto da tributária quanto da previdenciária, se é que ele acha que a gente precisa de mais alguma, né? Vamos na tributária primeiro? Bora. Ministro, a gente falta menos de um ano para o brasileiro pagar IBS. Como é que está a expectativa? Quem chega primeiro, o bisneto ou o IBS? Eu diria que primeiro falta um ano só para a CBS. O IBS vem depois. Sim. Né? 27 começa a CBS, já entra integralmente, e o IBS ele vai estar iniciando a alíquota teste de 0,1% ali, né? Então, ela começa efetivamente no ano que vem. Eu acho que nós tivemos percalços na implantação, na medida que a Lei 227, que consagrou o comitê gestor, demorou um pouco para sair. A nossa expectativa é que tivesse sido aprovada já no início, até meados de 25, né? Infelizmente, foi aprovado no apagar das luzes de 25. Né? Eu estou vendo que os estados já constituíram o comitê gestor, mas de qualquer maneira ainda parcial, na medida que só tem representante dos estados. Estou vendo no noticiário que a Frente Nacional de Prefeitos já elegeu os seus 13 membros. Aliás, São Paulo tem o secretário aqui, né, de finanças daqui, tá de Campinas também, pelo que eu vi. Eu não vi
a Acho que confederação... só duas indicações não são de capitais. Mas tem um outro bloco de 14 representantes que é o serão bloco indicados pela exato, que é o da Confederação Nacional do Confederação. Município, que eu não vi a notícia de que tenha foi feito. um dos motivos que atrasou, né, ministro? Tinha a briga entre a Frente Nacional Isso, dos Municípios e a Confederação. havia uma diferença de opiniões na condução. Eu até nem acompanhei muito, porque aí você ficou muito na questão da política interna Exato. das entidades, e eu não acompanhei. Mas, de qualquer maneira, atrasou, mas nós temos aí um período de 1 ano para poder rolar. O SERPRO está atuando fortemente nisso e as administrações estaduais têm uma competência instalada muito grande, né? Faz décadas que os estados vêm investindo em tecnologia, de informação. A primeira grande transformação foi aqui em São Paulo, com o Promocate, né? Promocate. O famoso Leone, que foi presidente. Devanir, que é o atual Isso. presidente do Senafres, trabalhou também. Então, tem uma capacidade instalada muito grande e eu confio que o pessoal vai conseguir fazer o sistema para rolar. E a legislação, de certo modo, também flexibilizou. Caso alguns pontos não avancem o suficiente, você tem uma segunda opção, né? Então, o split payment pode ser o estimado, não precisa ser exatamente o split payment inteligente que foi bolado no sistema e tal. Então, eu acho que a partir de 2027 nós teremos o sistema funcionando. Pode não estar plenamente, mas a CBS estará porque o SERPRO está fazendo sozinho, ponto, né? Exato. O que vai acontecer também e os estados vão precisar ter muita maturidade para olhar o sistema da Receita e ver como é que pode aproveitar o trabalho que já foi feito. Até porque o imposto vai ter as mesmas regras, né? As regras da CBS e do IBS, embora seja o chamado dual, é um dual siamês, né? Porque é exatamente igual, né? A regra de creditamento é tudo igual. Então, eu acho que vai rolar. Em 27 teremos o início da CBS integral e IBS com alíquota ainda inicial teste. Ministro, mas como toda reforma, apesar de nós termos como burocracia estatal e como parte integrante do movimento, nós temos uma visão ampla, né, do negócio, mas toda a transição, principalmente uma tão profunda como vai ser a reforma tributária, como está sendo a reforma tributária, ela obviamente que ela gera insegurança em parte da população, em parte do pagador de imposto, ou aquele que emprega, enfim. Na prática, na realidade nua e crua da ponta, foi uma relação de ganha-ganha mesmo, ou necessariamente teremos, como quase tudo na vida, um vencedor e um perdedor? E se temos, quem perde e quem ganha, pelo menos nesse primeiro momento com a reforma? Não precisa chamar Uber agora não, ministro. Eu vi que ele tá querendo já ir embora ali, ó. Tô brincando. Não, é muito boa a sua pergunta, Aurélio, muito boa. Veja, o conceito da reforma, a linha mestra da reforma, é que essa reforma é para melhorar a qualidade do sistema tributário. Não é para aumentar a arrecadação e nem é para diminuir a arrecadação. Nós sempre dissemos, olha, nós queremos mexer na qualidade do sistema. Porque o sistema do ICMS é algo que ninguém entende mais. ISS, Deus me livre, são 6.000 e tantas legislações. Não dá. Uma empresa que opera em 5.000 municípios tem que ter um departamento de jurídico maior do que o departamento de produção. É um absurdo um negócio desse. Então, melhorar a qualidade do sistema. Essa é a grande sacada. E para isso, a proposta é unificar
ICMS e ISS, acaba com metade das brigas de quem é, se aquela ação está no campo do ISS, está no campo do ICMS, acaba com tudo essa conversa, né? Agora, vai ficar tudo igual, ninguém vai ganhar, ninguém vai perder? Não, não é verdade. Não, é evidente que setores vão ganhar e setores vão perder. Na média vai ficar igual. Sim. Mas a gente não prometeu que você vai ficar igual, você vai ficar igual. Porque se eu prometesse que você fique igual, você também fica igual, então eu não faço nada. Vai mudar. Quem é que vai perder? Primeiro de tudo, vão perder os sonegadores. Por quê? E vocês vão compreender bem isso. Hoje, quando você emite uma nota fiscal, você destaca o ICMS, o operador da frente na cadeia acredita. Se ele pagou ou não pagou, problema do fisco. Que corra atrás depois. E a gente Corra tem que atrás tomar depois. cuidado para não esquentar a nota do cara ainda. Exatamente. Opa. Exatamente. Exatamente. Então, o cliente de boa-fé que comprou e o cara não pagou, daqui 4 anos vai descobrir que era inidôneo e vai receber auto de infração. Então vai ser penalizado. O cliente de boa-fé, o operador de boa-fé vai ser penalizado por uma maldade que o cara fez anteriormente. Exatamente. Bom, isso acaba. Isso acaba. Esse foi, assim, a grande O pedra de efetivo, né? toque. Pagamento efetivo. Você só vai se acreditar se tiver pagamento efetivo. Aquela história que antigamente a gente corria atrás de caminhão sem nota. Agora a gente corre atrás de nota sem caminhão. Exatamente. Vai voltar a correr atrás de caminhão sem nota agora. Agora vai voltar esse negócio. Por favor, né? Né? É porque antes o pessoal ficava imprimindo dinheiro. Exato. A nota sem um caminhão o cara isso. tinha um banco central em casa. Exatamente. Então, Casa da moeda. esses vão perder, né? Eles vão ter que se virar, achar outro jeito. Agora, tem empresa de pequeno porte que compra mercadoria da indústria e não quer nota, porque ele não quer passar os limites do simples, né? Então, você tem uma série de situações. Mas o modelo de enforcement que está colocado, de que o fornecedor tem que ter recolhido para dar crédito para frente, isso cria na cadeia uma força muito grande. Segundo, o modelo de devolução de imposto. Hoje, recolhe o ICMS, o exportador vai lá pedir, o secretário fala, não, peraí, está apertado, não dá, por quê? Por que não dá para devolver? Porque não tem dinheiro. Por que não tem? Porque quando recebeu o ICMS do exportador, aquele recurso, que não é receita, porque se é do exportador, não é receita. Aquilo vai ser devolvido. Mas ele registra como receita, põe no caixa e põe no orçamento e paga comida de preso, salário de professor, salário de médico. E a hora que o empresário vai lá buscar o dinheiro, não tem. Então, agora vai ter. Por quê? Porque o recurso só vai ser considerado receita do Estado ou do município quando ocorrer a última transação que não dê direito a crédito. Enquanto não, o recurso entra, contabilidade do primeiro ano, débito de caixa, crédito da empresa que tem direito ao crédito. Então a contabilidade não vai registrar como faz hoje. Entrou o dinheiro, vai para a receita. Depois tem uma dedução de receita, quando devolve, se devolve. Então, vão ganhar os empresários que trabalham correto e decentemente. Vai coibir muito a sonegação, vai coibir muito o devedor quanto mais. Então, isso é muito relevante. Além disso, nós temos um modelo de cashback. Só antes de você passar para o cashback, esse novo sistema tributário ele protege a Secretaria da Fazenda dos sonegadores e os exportadores da Secretaria da Fazenda. E protege os empresários que sempre trabalharam decentemente e que eram penalizados por ter comprado mercadoria que vinha com crédito frio. E ele não sabia disso. Perfeito. Cashback. Né?
E o cashback é uma maneira de você devolver uma parte do recurso arrecadado para as famílias de baixa renda. Então, isso vai reduzir um pouco a carga tributária das pessoas de renda mais baixa. Por quê? Porque o nosso sistema tributário do consumo, ele é penalizador das classes mais desfavorecidas. Por quê? Porque se ela gasta, como proporção da sua renda, gasta em imposto muito mais do que as pessoas de renda média e renda alta. Então, a devolução embora o imposto sobre o consumo não é um imposto que se preste à distribuição de renda, mas esse aspecto a gente cuidou e esse aspecto está colocado e efetivamente vai melhorar. Há exemplo no Rio Grande do Sul, que foi da onde a gente pegamos a ideia, funcionando e funcionando muito bem, né? Não, só da gente conseguir acabar com a ST e a gente conseguir restabelecer a neutralidade do sistema é um ganho fantástico. Inclusive para o ambiente de negócios, você consegue ter mais previsibilidade jurídica, os ganhos são muitos. Só que tem alguns setores, ministro, que gritaram bastante, principalmente o setor de serviços. Nesse sentido, até as relações se estabilizarem, contratos serem revistos, prestador de serviço no meio de cadeia ser exigido nota dele, enfim, ele vai ter um monte de coisa que vai acontecer nisso aí. Acha que a gente tem, num primeiro momento, um aumento de preços de serviços no Brasil? Depende do serviço. Eu falo porque eles reclamaram bastante. Não, depende do serviço e... Primeiro, depende muito, é muito multifacetado essa questão. Então, não dá para pegar e dizer, ou é assim, ou é assado e tal. Mas o que eu posso... Serviços hospitalares, eles conseguiram muito benefício. Né? O que eu posso dizer é o seguinte. Primeiro, o imposto sobre serviço vai aumentar. Ponto. Sobre o setor de serviço, vai aumentar. Por que vai aumentar? Porque precisa. Porque não faz sentido. Quem consome mais serviço são as pessoas de maior renda, que faz viagem, restaurante, cacete A4. Contrata arquiteto, né, e tal. Então, não fazia sentido. O camarada vai comprar meio quilo de batata ou um quilo de sabão em pó, pagar mais imposto sobre aquele bem consumido do que quem está fazendo uma viagem no cruzeiro internacional. Então, precisa aumentar o imposto sobre serviço. É interessante você falar isso, porque eu usei o exemplo do arquiteto, porque a pretexto de seletividade, em função da essencialidade, a gente, a gente pensa em cobrar mais imposto de perfume, porque é uma coisa menos essencial. Mas a pessoa de baixa renda não tem direito à dignidade de ter o perfuminho dela, e o serviço de arquiteto do cara que quer mudar a casa dele, aí esse imposto Então, veja, serviço tem que ser mais tributado mesmo. Não tinha razão nenhuma para você ter imposto sobre mercadoria 18%, 20%, 30% e o serviço 2%, 3%. Não faz sentido isso. Então, tem que colocar... E você consome mercadoria ou serviço, é uma escolha. Eu vou comprar um carro, vou alugar um carro. É mais vantajoso alugar o carro, porque o imposto é menor do que quando você compra o carro. Então, tem uma série de decisões econômicas que são induzidas por esse imposto diferenciado. A proposta, igual para todo mundo. Imposto igual para todo mundo. Aí, então, o que vai acontecer? Sim, vai ter setor que aumenta e setor que diminui. Por outro lado, o setor de serviço... tem um conjunto grande de resíduo tributário. Quando ele passa na cadeia, ele presta um serviço para uma empresa, ele passa PIS/COFINS, pode ser pequenininho, 3%, tal, paga ISS, paga sei lá o quê, e coloca no preço, óbvio, né? E a empresa da frente tem aquele insumo, e aquele insumo está maculado pelo imposto. Ele tem um resíduo tributário que ele não usa, ele não consegue. No modelo agora,
A empresa sobre o serviço. O serviço agora mudou para 20%. Meu Deus. Tá bom, mudou para 20%. Você fazia o serviço por 100, agora você bota 100 mais 20, 120. Passa para frente. A empresa que comprou vai lançar o 100 de mercadoria e 20 ele vai colocar como crédito. Se a empresa da frente entender o sistema, ele vai pagar os 100 mais os 20, que pelo split já vai embora, mas vai dizer para o cara assim, meu querido, você está me vendendo esse negócio a 100 porque você tinha ISS embutido aqui dentro, você tinha PIS/COFINS embutido aqui dentro. Agora você não vai mais ter. Agora eu quero um desconto no seu 100 aqui, ó. Eu quero pelo menos uns 5% de desconto, porque você não vai pagar os impostos que estavam colocados aqui dentro. Alguém pensou nisso? Acho que ninguém tinha pensado nisso. Né? Mas isso vai acontecer. Porque gera crédito, né? Vai andando para frente. Isso vai acontecer, porque o camarada vai tomar o crédito e o valor da mercadoria, o valor do serviço, tem que ser reduzido do expurgo tributário. Né? Sim. Exatamente. Deixa eu ir para 2 perguntas provocativas, que são as 2 que eu tenho. Pode ir. Aliás, fantástico o episódio, viu? Pô, muito bom mesmo. Obrigado pela presença, Nelson. Olha, Nelson, sério, muito bom. Vamos lá. O processo dessa reforma econômica ela foi sui generis. Geralmente, grandes reformas econômicas são de iniciativa do Executivo. Nessa não foi. Foi de iniciativa do Congresso Nacional e a gente viu, de certa forma, disputa até entre as casas, né? Começou com a PEC 35 no Congresso na Câmara, depois veio pelo Senado uma idealizada pelo economista Raul, né? Os partidos de oposição também disputaram por um substitutivo que chamavam de reforma tributária solidária. No final saiu, mas foi um processo sui generis. Como que você avalia o balanço e o aprendizado político desse processo? Olha, primeira coisa importante. Nós constituímos o CECIF em 2014, 2015, com o objetivo de criar uma proposta, um sistema que melhorasse a tributação no país, que tornasse ela compreensível e que reduzisse a litigiosidade. E é importante ter presente o seguinte, não fomos nós que escolhemos as empresas, nós somos um think tank financiado pelas maiores empresas do país. Vale, Braskem, Ambev, Souza Cruz, Itaú, 99, enfim. Algumas entraram, saíram, outras, mas as empresas nos escolheram e disseram o seguinte, olha, nós queremos melhorar a qualidade do sistema tributário. Porque para nós, ir no Congresso, fazer um lobby para reduzir a alíquota aqui, melhorar aquilo ali, a gente sabe fazer, faz. Mas cada vez que a gente consegue alguma coisa, melhora aqui, piora ali. Então, isso não resolve. E depois tem insegurança jurídica. A quantidade de autos de infração que todo mundo tem é quase 70%, 80% do PIB. Então, nós precisamos melhorar o sistema tributário. Então, nós fizemos um modelo onde a gente buscou consenso. Nós fomos trabalhando, pensando, construindo, dialogando com os representantes das empresas, criando consenso e dialogando com todos os fiscos, estadual, municipal, federal, com todas as pessoas com quem a gente pôde conversar, com os deputados, com os senadores. Então, foi um processo construído a muitas mãos. Então, a primeira formulação mais objetiva foi a PEC 45. O Rodrigo Maia convidou o CECIF, na pessoa do API, para escrever uma proposta, para ajudar a escrever uma proposta. Nós fizemos, com base no que a gente tinha trabalhado, foi feito, e o Baleia Rossi assumiu e levou isso para frente. Então, veja, é algo que nasce, na realidade, nasce na sociedade, não nasce aqui ou acolá.
nasce na sociedade. Então, a PEC 45 foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça no mesmo ano que foi levada, só que parou, não conseguiu avançar, porque aí troca a Câmara, troca o presidente, troca isso, troca aquilo. Mas o mais importante é o consenso que foi sendo construído na sociedade, nos tomadores de decisão. Nós fomos em todos os veículos de mídia discutir, explicar, falar. A quantidade de grupos de trabalho com a participação de... Eu não vou nem citar nome aqui para não correr o risco de esquecer alguém, porque são centenas de pessoas. Mas eu quero pelo menos lembrar de um aqui, o colega de vocês, o Frota, o Ângelo... sabe, é um monte de gente, pessoal do Fisco da Bahia, o Arthur, pessoal do Rio Grande do Sul. Nós fizemos reuniões semanais com todas essas pessoas, discutindo e construindo. O presidente do Sinafresp participou da discussão, o presidente da Afresp participou da discussão. Então, eu mesmo já fui lá algumas vezes naquela época e eu lembro que no dia, a primeira vez que eu sentei lá, estava discutindo assim, se o Aurélio viaja para a Bahia e paga cartão de crédito lá, o dinheiro é no destino, mas o destino da conta bancária que saiu de São Paulo ou do hotel que ficou lá? Não teve essa etapa? Isso foi muito discutido, todas as questões foram discutidas, debatidas e tal. Então, foi feita a PEC 45, ela foi aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça. Depois, nós tivemos um interregno com o diálogo com o governo federal, porque o ministro Guedes ele não simpatizava com essa linha de atuação, ele queria mais uma linha focada no imposto único. Está respondido porque foi pelo Congresso. Sim. O executivo ele quer de alguma forma sempre protagonizar, né? Sempre. Porque senão ele não entrega a gestão dele, né? Ele protagoniza para o bem e para o mal. Não tenha dúvida disso, né? Então, o Congresso, a Câmara trabalhou, aí chegou uma hora que deu uma parada. Quando parou e virou a mudança no Congresso, o deputado Raul tinha um projeto também aprovado e conseguiu levar para o Senado 110 e reabriu. não virou? Hã? Não era essa a numeração dessa PEC? Era 110, né? 141, 101. Acho que era 141. O deputado Raul esteve aqui o 141, conversando com a gente aqui para um outro podcast. Isso. Eu acho que foi ele contou essa história. Isso. E aí começou, o senador Rocha era o relator, e aí nós interagimos muito com ele, e muito das coisas que foram que estavam aprovadas na 45 foram colocadas na 150. Houve uma junção ali, né? Trabalhou-se muito, discutiu-se muito, a CNI entrou no jogo, várias outras entidades entraram no jogo, mas depois também parou ali, né? Não deu certo. Aí entra o Haddad. Quando entra o Haddad liga para a gente e fala assim, olha, conheço a proposta de vocês, porque lá em 18, quando na campanha eleitoral, nós falamos com todos os candidatos. Falamos com a Marina, falamos com o Amoedo, falamos com o Haddad, que era candidato, falamos com a Marina, que era candidata, falamos com a Manuela, que acho que era candidata também. Enfim, falamos com o Alckmin, falamos com todos os candidatos. Então, quando começou o governo do presidente Lula, o Haddad ligou e falou, olha, é o seguinte, nós vamos fazer essa proposta de vocês, conheço a proposta, já falei com o presidente, está tudo ok, nós vamos tocar essa proposta. E eu quero o API aqui trabalhando comigo. Então, levou o API, né, e levou metade da equipe do CECIF para trabalhar. E quando o presidente do Congresso perguntou para o Haddad, Haddad, cadê a proposta de vocês? Não tem a proposta é que está com vocês aí. Então, a proposta que já estava tramitando, já estava aprovada no Senado,
É essa a proposta de vocês. Então, isso ajudou muito, porque era uma proposta conhecida pelo Legislativo, trabalhada há 4 anos no Legislativo. Então, parece que foi ontem e, de repente, aprovou. Não. Né? Aí você tem o esforço, e acho que é importante reconhecer os relatores, né? O Aguinaldo, a comissão, foi criada uma comissão mista, coordenada pelo deputado de Minas Gerais, o Reginaldo. Então, o Aguinaldo acho que é da Paraíba ou de Alagoas, agora não, é um desses 2 estados aí. Enfim, o fato é que os relatores pegaram isso na mão, como deles mesmo, porque não era nosso mais. Isso é importante deixar claro. Já não era nosso mais. Foi bom ter, e vendo a retrospecto, foi bom o governo federal do ministro Guedes não ter encampado, porque senão teria rifado, né? E ter maculado de alguma forma depois no governo do Lula. Podia ser, era um risco, né? A demanda de um modelo de imposto sobre consumo aderente ao modelo internacional era muito grande. Nós não inventamos esse negócio, não, gente. Nós bebemos nas fontes da União Europeia, da Organização Austrália, Nova Zelândia, Chile, que também fez, África do Sul, que também fez. Nós olhamos tudo isso. Então, era muito difícil. É claro que o nosso hoje é muito melhor. Né? O nosso sistema hoje, evidentemente, com o modelo... Porque nenhum país do mundo tem a competência instalada no setor bancário e no setor tributário que o Brasil tem. Fazer o split payment da maneira como está sendo trabalhado, nenhum país do mundo tem condição de fazer de imediato. Eles podem fazer, vão copiar. Eu tenho certeza que vão. Mas, gente, o modelo que está colocado só é possível com a competência bancária que nós temos. Nós temos uma competência bancária. Nenhum país do mundo tem PIX, gente. Nenhum país do mundo. Quem começou o grande modelo de nota fiscal eletrônica foi o Brasil. Nós andamos copiando um Sintegra lá de Portugal, andamos tentando e tal. O negócio não rolou. Rolou quando fez a nota fiscal eletrônica. Muito legal. Então, o Brasil tem condição única para ter o melhor IVA do mundo. E o corte. A minha última provocação é a seguinte. A gente tem 3 tipos de dinheiro, né? Tem o que eu estou recebendo, que é a minha renda, e depois eu faço o que eu quero. Se eu gastei o meu consumo, se eu conseguir salvar um cadinho, e é cada vez menos, meu patrimônio. 3 dinheiro ali. E o Brasil é uma confusão. Aí vocês pegaram assim, vamos resolver a confusão do consumo, porque ela é grande, ela é importante, ela transborda, ela é o setor produtivo. Vamos começar por aqui, tá pegando. E fizeram essa PEC. Ficou bem claro que vocês estavam tratando, eu estou interpretando, né? Vocês propuseram a reforma do possível. Tem água ainda aqui para o ministro? Tem? Vocês propuseram a PEC restrita ao consumo. E muitos setores falaram assim, nossa, vai perder a oportunidade de discutir com profundidade vários outros problemas, até mais importantes do que a ineficiência, como inequidade, por exemplo. Isso foi uma crítica que vocês passaram por isso. Então, de um lado, vocês defendiam que estavam querendo fazer a PEC do possível e tinha esses apontamentos de será que vão perder a oportunidade, que depois não vai se abrir a janela? Como você lidou e lida com essa crítica, com esse impasse, né? É que nós não assumimos isso como um impasse. Nós entendemos que em política pública, setores se organizam em determinados assuntos, determinados temas, determinadas relevâncias, né? Então, você tem a bancada da saúde, que está estudando a questão da saúde, acha relevante e quer mexer, quer melhorar, quer aprofundar, quer aumentar recursos. Outra tem a bancada da educação, que quer isso, quer aquilo, quer aquilo outro, tal. Você tem bancadas que estão preocupadas fortemente com a tributação incidindo de maneira agressiva, muito mais forte para as famílias de baixa renda.
O que é que pode melhorar isso? Melhora isso o imposto de renda. O imposto de renda é o imposto feito para isso, para ajudar a distribuir renda. Cobrar um imposto mais alto de quem tem mais renda do que dos outros. Tal. Ele é um imposto para isso, ele ajuda, ele tem essa característica, né? Mas nós não escolhemos esse. Por quê? Nós não escolhemos esse porque o imposto que mais atravanca o sistema econômico é o imposto sobre o consumo, que confunde as empresas, que traz insegurança jurídica e que, portanto, poderia ser trabalhado e conseguido avançar, melhorar muito a produtividade, reduzir os custos e aumentar a geração de emprego e a geração de renda para as pessoas de baixa renda. E nós, no modelo, preocupado com isso, embora não seja o centro, nós trabalhamos com a questão do cashback e trabalhamos com a questão da uniformização do imposto mercadoria e serviço, porque isso melhora a distribuição de renda para as famílias de baixa renda, porque as famílias de mais alta renda, como já disse anteriormente, consomem muito mais serviço. Então, a gente não se sentia emparedado porque nós não estamos olhando para o pobre. Estamos olhando. Estamos dentro daquilo que é possível. Nesse sistema, nós estamos fazendo o que dá. Agora, entendemos que é muito mais relevante trabalhar isso. Primeiro ponto. Segundo ponto. Em 2022, o CECIF passou um ano inteiro discutindo a reforma do imposto de renda. Nós temos uma proposta pronta sobre o imposto de renda. Acontece que o imposto de renda ele é apenas federal. Ele não é subnacional igual ao imposto sobre o consumo, que, portanto, era muito mais difícil, porque tinha que combinar interesses federal, estadual e municipal. O imposto de renda é só federal. E, de certo modo, o Haddad e o presidente Lula, quando levaram uma parte grande do CECIF, eles levaram também as propostas do imposto de renda. Então, a questão de tributar fundos internacionais, a questão da redução da tabela para o pessoal até R$5.000, zerar, não é, né? Redução, é zerar a tabela e aumenta um pouco. Já eram propostas que estavam colocadas quando a gente discutiu. Não foi na amplitude do que a gente gostaria. Nós estamos retomando a discussão do imposto de renda para discutir a questão de dividendos, a questão de lucro presumido. Então, nós estamos retomando. O CECIF está com 3 pautas agora. Acompanhar a reforma tributária do consumo, reorientar a proposta do imposto de renda e a reforma do orçamento. Será que vai dar para fazer a proposta do imposto de renda? Talvez não dê. Por quê? Porque parcelas grandes já foram feitas. Talvez seja preciso aprofundar o debate de novo e acho que no período eleitoral o imposto de renda é mais difícil de mexer. Talvez tenha que ser o ano que vem. A questão do orçamento a gente já quer discutir agora. Pelo menos as linhas gerais. Vai ter a proposta de 420 pronta para... Não vai ter. Vai ter a proposta da Lei Complementar 101, a LRF? Não vai ter. Mas o alinhamento, nós gostaríamos muito de discutir com a sociedade e discutir com as campanhas. Nós estamos nos preparando para abril, maio, ter uma linha de discussão sobre a reforma orçamentária. Quais são as linhas mestras de uma reforma orçamentária? É o que a gente gostaria de discutir com todas as campanhas. Legal. Tenho dito. Eu já vou fazer minha última pergunta para o ministro, já me despedindo aqui. Mais uma vez, muito bom estar do seu lado nesse programa. Uma honra ter recebido o senhor aqui. Bate-papo agradabilíssimo. Conhece muito, tanto da parte de orçamento, quanto da parte de receita. E aí, não fugiu de nenhuma pergunta. Aliás, foi muito bem.
uma honra mesmo ter recebido o senhor aqui. E até já pegando esse gancho, que o senhor falou muito sobre orçamento e está trabalhando numa possível reforma orçamentária, trabalhou, foi cabeça pensante, atuante na reforma tributária, que é a receita. Se a gente junta a receita com despesa, a gente tem a situação fiscal do país. E aí agora, a minha última pergunta para o senhor, que eu sei que o senhor também não vai fugir dela, o senhor tem hoje a caneta, e aí o senhor pode pensar tanto do lado da receita quanto da despesa, pensa no fiscal como um todo. Se o senhor pudesse fazer uma ação institucional, seja via lei, seja na burocracia, enfim, fica aberto. Uma ação institucional para melhorar a situação do fiscal do país. Qual seria ela? Eu acho que, obviamente, no conceito do fiscal, não tem assim uma bala de prata que você tira e resolveu e mata o lobisomem. Não tem, né? Tudo é complexo, as ações se interlaçam, se interligam, mas eu acho que do ponto de vista do longo prazo, o que eu acho que seria fundamental é aprofundar o debate na reforma orçamentária em alguns pontos que são centrais. Primeiro, a questão da eficiência, fazer uma catequese, as pessoas olharem para a eficiência do uso do recurso. Então, eu diria eficiência e legalidade. Então, colocar na lei todas as questões para que você possa efetivamente fazer o orçamento, fazer a execução. Então, esses 2 pontos. O terceiro ponto aqui, que eu acho que é fundamental, é você fazer a catequese de que é preciso olhar o planejamento e a execução com o conceito da flexibilidade. Tem que criar flexibilidade, porque nós criamos regras tão rígidas que depois se escapa pelos dedos. É igual segurar sabão mole. Você aperta e sai pelo vão do dedo. Não adianta. Porque aí no caso a flexibilidade ela vai um pouco também ao encontro da desvinculação de algumas receitas, né? O Salto, a gente numa conversa de bar, ele falou 4. A gente não vai entrar aqui porque a gente vai coisar, mas essa pergunta que eu fiz para o ministro foi exatamente baseada naquele nosso papo de bar com o Felipe Salto, e uma delas é exatamente a questão da desvinculação que ele cita. Então eu acho que é isso, né? Você trabalhar Legalidade legalidade e eficiência, e né? flexibilidade. Flexibilidade para você fazer a revisão dos gastos. Você tem que ter um modelo de revisão. Não é o modelo do orçamento base zero, que tem zero a tudo e começa tudo do zero. Não dá, não tem como fazer isso operacionalmente, né? Ou seja, então eu posso entender que o senhor acha que a parte da receita estamos caminhando bem, a gente precisa a despesa alinhar melhor agora. A parte da receita a gente vem caminhando bem há 20 anos, meu querido. Desde que o Nakano inventou o Promocate e ele inventou o Promociaf que eu coordenei, né, a receita avançou muito. A despesa avançou menos. Boa. É isso. É isso aí, que bom que está registrada a resposta, né? Porque eu fiquei lembrando e rindo aqui, na outra vez a gente conversando lá com o economista, eu vou ser assim, se você tivesse uma coisa que você pode fazer, o que você ia fazer na vida? Apoiando o chopp aqui assim no muro, né? Aqui está registrado, pelo menos, você está de gravata. Estamos lembrando. É isso aí. Você fechou? Fechei, obrigado, querido. Então tá bom. Eu vou primeiro agradecer você que está aqui em casa assistindo até essa hora aqui com a gente. Muito obrigado. A gente sabe que são temas espinhosos, difíceis, mas que são tão importantes para a nossa vida, né? A gente vai, acorda, sai de casa, pega o carro, vai no supermercado, vê as pessoas trabalhando, tudo está sendo coordenado por conceitos como esses que a gente está falando. Obrigado. E agora eu vou despedir de você, ministro, agradecendo mais uma vez, você é sempre tão gentil com a gente, com toda a auditoria fiscal, né? Com a associação, com o sindicato, você é sempre tão gentil em receber a gente, muito obrigado por isso. E agradecendo, vou passar a bola para você, dando a oportunidade, né, de dar uma saudação final aí para quem estiver com a gente até agora no YouTube.
E dizendo, caso as pessoas queiram acompanhar mais o seu trabalho e do Instituto, onde que é o site, as redes, se é que usa redes sociais do CECIF, ou o senhor mesmo. Enfim, a palavra está com o senhor. Muito obrigado pela presença. Primeiro, de tudo, quero agradecer aqui ao Sinafresp, ao Lins, ao Aurélio, essa bate-papo gostoso, né? É sempre bom conversar com pessoas inteligentes, né? Que fazem as perguntas adequadas, é sempre muito bom. E eu queria dizer que eu gostei muito e estou à disposição toda vez que vocês quiserem aprofundar algum assunto. Acho que daqui uns 4, 5 meses talvez a gente tenha uma proposta mais organizada de reforma orçamentária. Eu gostaria de ter a oportunidade de conversar com vocês sobre isso. Então, esse é um primeiro agradecimento. E eu queria deixar registrado que todo o trabalho do Centro de Cidadania Fiscal, ele é divulgado no nosso site. O nosso site é CCIF. É só digitar www.ccif, você vai encontrar, e aí temos lá todas as notas técnicas que embasaram a reforma tributária, e temos agora um conjunto de debates e notas a respeito da reforma orçamentária, que ainda não está vazada em nota técnica, porque a nota técnica ela é a maneira oficial que o CECIF se comunica, né? Então, ele é produzido, depois é aprovado pelo nosso conselho, e aí depois é que ela vai para o site. Então, acho que mais algumas semanas vamos começar a colocar as notas técnicas. Mas tem muito material informativo, muita palestra, colocando os temas centrais que vão seguramente entrar no modelo de orçamento. Então, mais uma vez, muito obrigado a vocês pelo convite. Foi um prazer. As notas são boas mesmo. Eu usei de material para estudar, para fazer meu projeto de doutorado. Muita coisa ali no CECIF tem boa. Tem muita coisa boa lá mesmo. É isso aí. E você que está aqui até agora, um abraço. Não deixa de curtir, compartilhar, marcar aquele amigo que gosta desses temas. Tamo junto. Um abraço.